Olá, meu nome é Magda Pucci, eu sou branca, tenho cabelos vermelhos e castanhos, uso um óculos amarelo, visto preto, com um colar laranja. Estou aqui no meu local de trabalho. Atrás de mim existem vários CDs, fitas cassetes, IMDs, um vaso da Serra da Capivara com folhas secas, uma máscara tibetana e vários livros como o do Ailton Krenak e alguns CDs do Mauá e o Voix du Monde. Eu vou apresentar hoje aqui a minha fala referente ao GT Musicalidades Indígenas e a Comunicação entre Mundos. O meu tema é intercâmbios culturais entre músicos indígenas e não indígenas. Eu faço uma reflexão sobre as conexões e fricções de um intercâmbio cultural realizado pela banda Mauaca com grupos indígenas e suas músicas, investigando o processo de adaptações e recriações como uma forma de aproximação da música desses povos a um público pouco acostumado a essas musicalidades vistas, em geral, como estranhas e pouco interessantes. Na busca da construção de uma prática decolonial, eu revelo aqui parte de uma pesquisa transformada em projeto artístico que cria pontes e ações de apoio ao protagonismo dos indígenas em suas lutas por reconhecimento e justiça. A minha primeira aproximação com a música indígena se deu na década de 90, com a escuta de alguns LPs e CDs produzidos por antropólogos, indigenistas e etnomusicólogos. Naquela época eu não podia imaginar que eu fosse trabalhar com música indígena, mas eu sabia que em algum momento elas ocupariam um espaço importante na minha vida. Dentre esses materiais, um que me chamou muita atenção foi o LP Paiter Merevá, gravado pela Betty Mindlin, a Marlu Miranda e o Marco Santilli, e uma melodia gravada ali me chamou muita atenção pelo seu contorno melódico inusitado e por uma letra que remetia a uma prática antropofágica. Essa música se chamava Coichangaré, e é um canto dos Paité Suruí de Rondônia, na realidade de um povo inimigo aos Paité Suruí. Por uma incrível coincidência, foi justamente com os Paiter com quem eu iniciaria anos depois uma pesquisa bastante imersiva durante o meu mestrado em antropologia, onde eu realizei uma série de ações como a organização, descrição, catalogação e digitalização do acervo sonoro, feito pela antropóloga Betty Mindlin nas décadas de 80 e 90, e para que esse material fosse devolvido aos Paiter. Parte desse material foi base para as oficinas de transcrição e tradução das narrativas, né, que gerou inclusive um livro bilíngue feito pela própria associação Gamirei. Durante meu mestrado, eu retornei àqueles primeiros materiais que eu tinha ouvido e a partir dali eu criei um espetáculo chamado Rupestres Sonoros, o Canto dos Povos da Floresta, que teve a sua gênese numa apresentação para um congresso de psicanalistas junguianos chamados A Psique da Pré-História Brasileira. E por conta disso eu acabei me enveredando pelas diversas imagens da arte rupestre dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no Piauí, e de Monte Alegre, no Pará. E ali eu percebi que várias imagens retratavam, registravam cenas do cotidiano e também de práticas xamânicas daqueles povos que viviam naquele período, há 30, 40 mil anos. E eles tinham conexões interessantes com os cantos indígenas que eu estava ouvindo durante o meu mestrado. A partir dali eu comecei a relacionar essas músicas com os mitos que eu estava lendo, do Levi-Strauss e nas suas mitológicas, da Betty Mindlin, do Coro dos Espíritos e Vozes da Origem, Viveiros de Caços, do livro Oral Eté, e comecei a entender um pouco mais imagens que a princípio são incompreensíveis, mas que mostram exatamente essa relação entre o visível e o invisível, né? E mostrando aquilo que os Suruí falam, né? Que a natureza está cheia de espíritos que falam, que sopram e que cantam. E tudo na natureza tem dom, né? Parte de um todo que ressoa, que vibra. Então eu comecei a fazer essa conexão entre essas imagens e os cantos que eu vinha pesquisando, realizei uma série de arranjos para o Mauaca e inclusive conectando com alguns elementos da música japonesa e africana,
tentando pensar como é que seriam as possíveis origens do homem nas Américas. Esse projeto com Pés Sonoros, além das músicas, das recriações de repertório das músicas dos Paeté Suruí, Runicuim, Caiapó, Pacanova e Colenga Avião, também teve 3 composições minhas baseadas em nomes de povos indígenas e uma obra do compositor francês Philippe Kadoshi, baseada em fonemas em línguas antigas em processos de extinção. Então fiz essa seleção e a gente criou um CD e um DVD. E no ano seguinte, 2011, a gente foi fazer uma turnê pela Amazônia, onde a gente pôde, então, fazer um intercâmbio intercultural com 6 grupos indígenas, buscar um diálogo ali com algumas lideranças indígenas para também entender um pouco as demandas e o que eles queriam fazer. E a turnê, então, foi constituída por 6 apresentações e 6 encontros musicais nas aldeias do Mauaca, com os Paeté Suruí, os Icolenga Avião, os Caritiana, Runicuim, Comunidade Baiaroá, os Cambeba. Então, além dos músicos do Mauaca, a gente tinha uma equipe, né, e também tínhamos como convidada a Marlui Miranda, uma cantora e pesquisadora, que foi como uma espécie de madrinha para nós. O que aconteceu ali é que a gente passava um dia na aldeia, né, aprendendo, ouvindo eles cantarem, eles contarem sobre as suas músicas. A gente também cantava algumas das nossas músicas e ao final do dia a gente escolhia algumas músicas que iam ser cantadas no dia seguinte no teatro, onde eles eram nossos convidados especiais, né? E a dinâmica dos encontros, ela demandava muita flexibilidade, porque a gente tinha pouco tempo para poder desenvolver uma apresentação, mas isso foi muito interessante, porque a gente teve que não só ficar analisando e criando muitas transcrições, nada disso, a gente foi tocando junto, né, com eles o que era possível e o que não era possível a gente deixava eles fazerem sozinhos, né, porque a gente achava que era até mais interessante que eles apresentassem, né, as músicas da forma como eles estão acostumados. Obviamente que há fricções sonoras, né, quando a gente está desenvolvendo um trabalho intercultural com instrumentos temperados, né, como acordeon, a flauta transversal, o saxofone. Obviamente que há um certo desentendimento musical, como o musicólogo José Assunção Barros comenta no trabalho dele, e a gente então começou a perceber que algumas músicas realmente elas não poderiam ser tocadas juntas por conta das afinações, né? No caso, por exemplo, da Japurutu e das Cariço, que são as flautas usadas pela comunidade Baiaroá, que é um aglomerado de pessoas que vem da região do Rio Negro, né, de vários grupos. A gente percebia que ali tinha quartos de tons e afinações muito particulares e muito singulares que não permitia que a gente fizesse junto. Então a gente acabou mudando um pouco em alguns momentos essa dinâmica de tocar junto o tempo inteiro. Em alguns sempre a gente reservava no nosso espetáculo um momento para que eles tocassem as músicas deles da forma como eles quisessem, do jeito que eles quisessem, e só no final é que a gente realmente se juntava. Às vezes a gente só dançava com eles ou cantava alguma música, ou às vezes a gente tocava junto, né? A gente sabe que tem muitos elementos, como portamentos, glissandos, inflexões e microtons, que realmente extrapolam essa afinação temperada, o que dificilmente propicia. Se a gente tocar sobre eles, a gente acaba sobrepondo de tal maneira que a gente abafa a musicalidade deles. Então a gente optava por tirar a mão e não tocar quando a gente percebia que tinha especificidades e nuances muito específicas, né? Até para respeitar mesmo e mostrar essas particularidades sonoras, né? A gente também teve uma experiência interessante com o Iban, que nos cantos do Nixipan, né, dos Runicuim, que mesmo eu ouvindo várias vezes ele cantar em diferentes gravações, partiturando fazendo arranjos muito simples, assim, a gente percebia que
na hora que ia cantar com o IBAM, os tempos ficavam muito diferentes, né? Eles ganhavam uma outra dimensão e a partitura realmente não dava conta daquilo que estava sendo feito pelo IBAM. Então a gente acabou cantando junto, né, seguindo o fluxo deles. Em alguns momentos a gente fazia só umas texturas sonoras, né, como se fosse uma paisagem sonora com notas pedais que iam se sobrepondo, para deixar que ele cantasse livremente, né, e a gente tentar seguir o fluxo dele, a respiração dele, né. Vários músicos do Mauaca comentam sobre essa prática de uma flexibilidade, né, de não se ficar preso a formas muito rígidas, né, e também de deixar a respiração seguir um fluxo que não é uma respiração dentro de quadraturas, né, de frases musicais que caracterizam mais a música ocidental. Então se criou um jogo de espelhos muito interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha uma admiração muito grande pelo que eles faziam, eles também gostavam muito de nos ver entrando na história deles e também interpretando músicas de outros indígenas, né? E eu uso aqui também uma referência do Ramon Pelinski, que fala dessa questão de como as identidades nesse mundo pós-colonial cheio de redes, né, múltiplas, são complexas, né, a gente está nesses trânsitos constantes também, os indígenas estão convivendo com e acessando muitas das nossas tecnologias e criando músicas com elementos da música eletrônica, do rock, de outros gêneros musicais, então a gente percebia que tinha um interesse muito grande deles também estarem nesse trânsito, sem um problema de sobrepor a nossa história em relação a eles. A gente também criou uma reciprocidade muito grande, a gente tinha um olhar muito afetivo, né? A gente tinha mais vontade de estar junto, ouvindo, do que propriamente de querer fazer grandes análises e de criar, digamos, transcrições, enfim, era tudo muito ali no momento, na hora, né? Então, esse processo de interculturalidade e reciprocidade que se deu durante essa turnê, que foi algo muito rico, acho que para todos nós, tanto do Mauaca quanto para os músicos indígenas que participaram, a gente também tem uma pergunta que é como as pessoas que assistiram receberam isso, né? Em geral, a experiência foi muito enriquecedora, né? A gente percebeu que a gente conseguiu derrubar algumas barreiras linguísticas, sociais e culturais, né? Porque a gente tinha um interesse em fazer o diálogo através da música mesmo. E com o público foi algo realmente até além do que a gente imaginava, porque as pessoas estavam extremamente receptivas às apresentações, sempre lotadas, aplaudiam entusiasticamente, né? Porque viam pessoas indígenas que estavam ali e eles nunca tinham assistido aquelas pessoas. Então, o fato da gente utilizar, digamos, da nossa expertise em realizar apresentações, né, com toda a parafernália técnica, né, foi muito interessante porque eles estavam num espaço de nobreza, né, eles estavam num espaço onde eles eram aplaudidos como grandes estrelas, né, e isso foi realmente algo que era visível a emoção do público que transbordava isso em todas as apresentações que a gente fez, né. Então, tanto o Uraã Suruí quanto a Dana Cambeba sempre insistiam que era muito importante esse convívio, esse intercâmbio cultural, né, que isso realmente trazia era a via de mão dupla, né, no sentido de que essas experiências elas registram um momento transformador, né, porque eu percebi que, inclusive, com alguns grupos, como o caso dos Paiter, né, hoje eles formaram um grupo para apresentações, né, eles se sentiram bastante empoderados, né, de criarem um espaço para apresentações, participaram do Sonora Brasil, né, então acho que de certa forma esse contato que a gente teve com eles estimulou a autoconfiança, né, em se colocar nesses palcos, digamos assim, né? A gente fez um documentário chamado Cantos da Floresta, o turnê Mauaca, que foi realizado em 2011, né?
E, e esse documentário ele não tem nenhum intuito etnográfico, ele é realmente um registro desses encontros com vários depoimentos dos músicos e dos indígenas que participaram, né, do trabalho. E a gente percebeu que ali tinha muito afeto mesmo, né? Depois a gente continuou a encontrar com eles, fazendo outros espetáculos, convidando para fazer oficinas nos nossos espaços, propiciando também cursos para que eles dessem aulas. Então, eu acho que o que se criou ali foi mais do que simplesmente uma turnê, digamos, no sentido tradicional, né? Onde você vai, toca e vai embora. Mas não, a gente criou um espaço de grande afetividade, de uma troca e de um compartilhamento de músicas, né? Que eu acho que foi muito rico, muito interessante.